O tema desta manhã com Deus é um tema muito interessante. Eu estava meditando, porque pense numa semana que a minha esposa fica falando para mim toda hora: vai dormir, vai dormir. Mas como é que prega? Ou como é que prega os olhos? Com um tema agora de manhã, outro tema agora de noite, outro tema na vigília, outro tema amanhã de novo. E a gente é obrigado a ler, buscar, porque não podemos falar de Deus para o povo sem antes falar com Deus sobre o povo. E eu estava falando com Deus essa madrugada, eu meditei bastante nesse texto bíblico, e Deus me deu uma mensagem, e eu creio que sairemos daqui edificados para a honra e a glória do Deus Todo-Poderoso. A Bíblia Sagrada diz que Deus, depois de tentar de algumas formas arrumar o ser humano, e vendo que não dá certo, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Jeremias vai dizer: eu é que sei pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal. Só que o ser humano tem a sua natureza inclinada para aquilo que não presta. E vendo Deus isso, a Bíblia diz que o homem peca. Deus não desiste do homem, Deus vai atrás do homem. E a Bíblia diz que Caim mata Abel, mesmo assim Deus não desiste. Nasce o filho da aliança, que se chamava Sete. Da geração de Sete vem Enos, Enoque. Enoque andou com Deus e Deus tomou para si. Da geração de Enoque veio Noé. A Bíblia também diz que Noé também andou com Deus. Enoque andou com Deus e não provou a morte. Noé andou com Deus e escapou da morte quando todos os homens morreram. Então quem anda com Deus vive o que outras pessoas normais não vivem. E quando Noé sai da arca, a primeira coisa que ele faz é plantar uma vinha, fazer vinho e se embriagar. Se embriagando, ele tira a sua roupa e o seu filho vê a sua nudez. Quando é no outro dia que a notícia é lhe dada, por isso que o crente não deve se embriagar de forma alguma, porque você pode fazer coisas das quais você vai se arrepender depois. E Noé, quando fica sabendo que o filho viu sua nudez, ele amaldiçoa o seu filho. Ele é o patriarca do momento. Ele tem nos lábios autoridade para abençoar as gerações ou amaldiçoar as gerações. E ele libera maldição, porque para mim, para você estar aqui, os filhos de Cã têm que se relacionar com os filhos de Sem e Jafé. Então a maldição mais uma vez se apodera dos seres humanos. Os seres humanos vão pecando de forma horrorosa, de forma horrível. Deus vê que não tem o que fazer. Nos dias de Nimrod, os homens estão tão pecaminosos que eles querem chegar até a Deus. Não sei para qual intuito, talvez no intuito de querer tomar o trono de Deus, sei lá. Mas eles constroem uma torre e Deus desce. Desçamos e confundamos as línguas dos homens. Assim veio o idioma português, do qual nós falamos, inglês, espanhol, tudo ali no momento da Torre de Babel. Só que Deus vê que não tem o que fazer com o ser humano. Então Deus decide escolher um povo, uma nação. Só que quando Deus vai fazer suas escolhas, Deus é diferente de mim e você. Nós olhamos extremamente pela aparência. Nós olhamos extremamente pelos comportamentos. Nós olhamos extremamente pelas condutas. Deus não. Você pode ver que Jesus chamou cobradores de impostos, ladrões. A Bíblia diz que Judas tinha bolsa e era ladrão para ser seus discípulos. Então as escolhas de Deus não, na mente humana não dá para entender.
Não cabe, porque eu não escolheria pessoas que Deus escolhe. Mas Deus, quando escolhe, Ele acerta. E Deus vai em uma casa de idolatria, Newton. Uma casa onde o pai de família era idólatra. E não só idólatra, ele construía imagens de escultura e vendia. O pai de Abrão era construtor de imagens de escultura. Abrão cresceu vendo seu pai fazer todos os tipos de deuses. Eles vivem naquele período ali da Mesopotâmia antiga, onde a idolatria foi fundada e se tornou muito poderosa através dos gregos futuramente, mas eles são praticamente os pais da idolatria. Então Abrão cresceu vendo a idolatria, cresceu vendo tudo que era deuses falsos, e de repente ele ouve uma voz do Deus verdadeiro: Abrão, sai da tua terra, da tua parentela, para uma terra que eu lhe mostrarei. E engraçado que ele não pensa duas vezes e sai. O que me chama mais atenção é que o seu sobrinho Ló pede para ir com ele. Eu entendo que Abraão não era o tipo de pessoas que colocava o carro na frente dos bois, porque ninguém segue pessoas desestruturadas, ninguém segue pessoas que não sabem o que estão fazendo. Aleluia. Abraão tinha os pés no chão, e se não tinha, quando Deus falou com ele: tire a sandália dos seus pés, porque o lugar que tu estás é terra santa, ele coloca os pés no chão. Futuramente, né? Porque tem gente que já pensou aí: não foi Abraão, foi Moisés. Espera aí, irmão, leia um pouquinho mais a Bíblia. Deus falou com Abraão, falou com Moisés no Monte Sinai: tire a sandália dos seus pés, porque o lugar que tu estás é terra santa. E futuramente falou com Josué: tire a sandália dos seus pés, porque o lugar que tu estás é terra santa. Esses três homens receberam essa proposta de Deus e tiraram suas sandálias. Por quê? Porque para exercer grandes chamadas como a de Abraão, Moisés e Josué, tem que ter os pés no chão. O problema de uma boa parte dessa geração moderna é porque não tem os pés no chão, não tem estrutura, são verdadeiros meninos na fé e não tem interesse nenhuma em crescer. Aleluia. Às vezes não se firmam na mensagem cristocêntrica, porque é mais legal ser um menino revelando para todo mundo, sacudindo a galera, sacudindo a massa ou emocionando a plateia. Mas eu ainda creio que Deus tem uma geração na Igreja Cristã Filhos da Graça que tem os pés no chão, e Deus vai levantar para esses últimos momentos. O que acontece, irmãos? Aleluia. Deus chama Abraão e diz a Abraão que dele vai criar uma descendência. Ou seja, Deus escolhe um povo. Há alguns processos que Abraão passa para gerar um filho, mas ele gera o filho da promessa, Isaque. Então a promessa de Abraão se estende a Isaque, e de Isaque vai se estender a Jacó. Isaque se casa com Rebeca, assim como Sara teve preocupação no casamento de Isaque, para que ele se casasse com uma pessoa de sua confiança, do seu povo, não de outras nações. A Bíblia também diz que ao Isaque se casar com Rebeca, Rebeca também vai ter essa preocupação com Jacó. Só que Jacó, ele vai diferente de Isaque, que se você vê o comportamento de Isaque, foi semelhante ao comportamento de Abraão. Ou seja, ele deu continuidade àquilo que Deus deu a Abraão. Jacó também teria que dar continuidade, porém Jacó vai andar de forma totalmente ao contrária do que os seus pais andaram. Ele vai fazer tudo ao contrário do que os seus pais fizeram. A Bíblia Sagrada diz, olha, para você entender, existia uma promessa. Deus fala para a mãe de Jacó que o filho menor dela, durante a gravidez, eram gêmeos, iria dominar sobre o maior. E pense numa gravidez sinistra,
foi a gravidez de Rebeca. Por quê? Porque a Bíblia diz que os meninos brigavam dentro do ventre. Quando a minha esposa estava grávida, e eu espero que ela nunca mais engravide, aconteciam umas coisas sinistras. O quê? Ela me chamava numa empolgação, Amanda: amor, vem cá, o menino está mexendo. E eu falava: não quero ver não. Ela: vem cá, é tão legal. Aí eu ia, quando eu colocava a mão na barriga, que o menino mexia, que a mão fazia assim, irmão, aquilo me dava uma gastura. Ela: você viu que legal? Eu falava: mas na verdade, agora imagine, se um menino só mexendo normalmente já é estranho, imagine duas crianças brigando dentro do ventre. Pense numa gravidez sinistra. Mas se você acha que a gravidez foi sinistra, agora você vai ver como foi o parto. Duas crianças recém-nascidas. Esaú sai na frente, mas quando a parteira puxa Esaú para fora, Jacó está segurando na perna. Tipo assim: volta, quem vai nascer primeiro é eu. Não vai não. Olha, esse menino está segurando na perna do outro, querendo puxar ele, para que ele volte, para que ele é um recém-nascido, mas está fazendo isso. Ele não entende, alguns recém-nascidos não entendem que você não precisa puxar ninguém para ter um ministério de excelência. Lá na frente ele vai ter um ministério maior do que o de seu irmão. Mas como ele não entende, ele está puxando. Tem gente que quer puxar, não precisa puxar ninguém. Eu odeio, me desculpe a expressão, aleluia, mas eu fico triste, eu fico angustiado quando eu vejo, aleluia, pessoas que querem puxar as outras para trás, que aproveitam de oportunidades para queimar as outras, aleluia, para destruir ministério de comunidade. Nós não precisamos disso. A seara é grande, poucos são os ceifeiros, tem lugar para todo mundo. Você não precisa puxar ninguém, mas ele puxa o pé do irmão, nasce. Aí vão dar o nome dele de Jacó, que tem dois significados. Primeiro, aquele que agarra, porque ele nasceu agarrado nos pés do irmão. E outro, enganador ou suplantador. É tanto que Esaú vai dizer lá na frente, quando é enganado: não é à toa que o seu nome é Jacó. Então ele nasce, cresce. A Bíblia diz que Esaú é peludo e é caçador, e o seu pai é o patriarca. Ele tem que abençoar as gerações futuras. Ele chama seu filho Esaú porque ele amava Esaú. Isaac amava Esaú e Rebeca amava Jacó. Aí a Bíblia diz que ele chama o seu filho e diz: olha, Esaú, vai atrás de uma caça, faz um guisado daquele saboroso para mim, que eu vou te abençoar. E Rebeca está ouvindo tudo. Quando Esaú sai, ela chama Jacó e diz: busca 2 ovelhas, 2 cabritos, e faz um guisado para que teu pai te abençoe. Ele fica com medo: mãe, se meu pai descobrir que é eu, em vez de atrair bênção, eu vou atrair maldição. Aí ela fala que a maldição caia sobre mim. E se existe uma coisa que eu temo, é porque as mães têm mania de acobertar os filhos. Eu temo por isso. Vou tentar ao máximo ser amigo da minha filha, porque eu sei que a minha esposa, se minha filha começar a namorar, ela vai esconder de mim. E eu não quero que isso aconteça. As mães têm essa mania, né? O pai já é mais bravo, né? O pai já quer impedir, já quer... Mas as mães têm... ela assume a responsabilidade, ela chama a responsabilidade para si. Olha, a maldição seja sobre mim. Aí Esaú era peludo, eles dão um jeito de colocar pelo no pescoço e no braço. Ele prepara ali, Jacó prepara ali, fica perfeito. Quando ele chega, o seu pai, que já não podia ver Isaac, pergunta: quem és tu?
Ele fala: sou Esaú, teu filho, trouxe a caça. Mas tu já achou a caça? Deus foi bom e enviou ela ao meu encontro. Aí ele come: vem cá, deixa eu te apalpar para ver se tu é Esaú mesmo. Aí toca no pelo e fala: o pelo, as vestes é de Esaú, mas a voz é de Jacó. Mas eu vou te abençoar. E ele começa: tu vai dominar sobre os teus irmãos. Começa: tu vai prosperar o trabalho das suas mãos. E vai abençoando, abençoando, abençoando. Pais, abençoe os seus filhos. Não lance maldição sobre eles. Abençoe os seus filhos. Que benditos sejam os nossos filhos. Que benditos sejam os filhos dos nossos filhos. Aleluia. Quando Esaú chega à presença do pai: pai, trouxe o guisado para que tu me abençoe. Ele fala: peraí, quem foi que eu abençoei? Veio o teu irmão com sutileza antes de ti e eu o abençoei. E agora não tem nenhuma bênção para mim? Nenhuma. Só que a Bíblia vai dizer que Esaú foi profano, prostituto, fornicador, e vendeu a sua primogenitura por um prato de lentilha. Um abismo chama o outro. Ele está vivendo um processo que ele mesmo causou por um lado, porque momentos antes ele volta do campo cansado, e Jacó tinha feito um prato saboroso de lentilha, e Esaú fala: me dá essa comida para mim comer. Jacó, oportunista, olha e diz: te dou, se tu me vender a tua primogenitura. Ele olha naquele calor da emoção: de que adianta primogenitura se eu morrer de fome? Irmãos, eu vou te dar um conselho do fundo do meu coração: nunca desça ao nível de se aproveitar de alguém num momento de necessidade. Nunca faça isso. É um nível muito baixo. É um nível muito baixo, né? Se aproveitar de momento de necessidade de alguém para tirar proveito em cima. Aí a Bíblia Sagrada diz que ele faz uma promessa que mataria Jacó, seu irmão. Sua mãe chama ele e fala: olha, vai para as terras de Labão, meu irmão, e lá tu se casa com uma mulher. Pelo amor de Deus, não faça como Esaú não, que tomou mulheres estrangeiras, que foi a minha decepção, fez tudo de ruim para mim. Não vá para as terras, case-se com uma mulher da minha parentela. A preocupação no relacionamento: não vá procurar pessoas fora da igreja, é um jugo desigual. Procure pessoas crentes que têm a mesma fé, o mesmo propósito, aleluia, que tenham os mesmos objetivos que você. Aí a Bíblia diz que ele sai, entenda, ele comete uma série de enganações. Ele era profissional do engano, porém, aleluia, ele era um aprendiz perto do velho Labão. Ele agora vai conhecer um enganador de verdade. Quando ele chega nas terras de Labão, logo ele dá de cara com Raquel. É amor à primeira vista, que a mulher formosa, ela fica encantada. Ele vai, conta a história, que é filho da irmã. O homem se alegra. Depois de um mês ele fala: olha, eu não vou ficar trabalhando para ti, não quero tu trabalhando para mim de graça, diz aí qual é o teu salário. Ele olhou, estava tão apaixonado, e jovem, pelo amor de Deus, segura essa aqui, se você puder guardar isso aqui, pelo amor de Deus, guarde. Não faça nenhuma promessa quando tu estiver apaixonado. Eu vou repetir: não faça nenhuma promessa quando tu estiver apaixonado, porque depois que tu casar, ela vai cobrar. Ele vai cobrar. Segura as emoções, segura a língua. Não faça promessa. Fazer promessa apaixonado é fria.
né? Amor, quando a gente casar, vamos namorar todo dia. Quando dá 3 vezes por semana é muito. Você não disse que a gente ia namorar todo dia? Não faça promessa. Amor, quando a gente casar, eu vou te levar para o shopping, eu vou te levar para passear toda semana, todo mês. Primeiro que tu não vai ter dinheiro para isso, cara. Então segura suas emoções ao fazer promessa apaixonado. Ele olha e fala: olha, vamos fazer o seguinte, eu trabalho 7 anos por tua filha Raquel. Negócio fechado. E a minha filha está bem ali. Minha filha não vai casar, porque Jesus vai arrebatar a igreja antes. Porém, se Jesus não arrebatar a igreja, minha filha também não vai ser a primeira freira das Assembleias de Deus. Terminando aqui, nós vamos consagrar o Thalisson, o primeiro padre da igreja Filhos da Graça, né, que ele não quer casar mesmo. Brincando. Mas se Jesus não voltar, vai ser inevitável minha filha casar. Mas seria bom demais se aparecesse um rapaz e falasse: Gabriel, eu trabalho 7 anos para ti, para casar com tua filha. Eu disse: rapaz, negócio fechado. Mas a verdade é que, se brincar, eu é que vou ter que trabalhar 7 anos para ele. Essa é a verdade dos genros hoje, né? Mas ele vai trabalhar 7 anos, e esses 7 anos passam como 7 dias. O cara está apaixonado, né? Ele faz tudo com zelo. Nossa, não vejo a hora de se casar. Mas chega o dia do casamento. Quando ele vai se casar, o velho Labão mostra suas garrinhas. Porém, Jacó só vai colher, Lucas Christophe, aquilo que ele plantou. Continue enganando o seu pai e a sua mãe. Continue fumando narguilé escondido do seu pai e da sua mãe. Continue indo para as festinhas escondido. Continue dizendo para tua mãe que está indo fazer trabalho e está indo encontrar com o rapazinho, com a mocinha. Continue mentindo, continue prostituindo, continue sensualizando, continue adulterando, continue passando os outros para trás, continue fazendo o que não presta. Você só está plantando, mas um dia a colheita chega. E o que eu faço, pregador? Plante santidade, plante bondade, plante paz, plante amor, plante coisas boas, porque o que o homem semear certamente colherá. Aí chega o dia de ele casar, aí ele vai para o casamento, para o altar, e o sonho da Mary Kay, ou da Rinodê, ou de qualquer coisa, era descobrir que tipo de maquiagem o velho Labão usou em sua filha. Por quê? Porque o cara casou com uma e amanheceu com outra. Pense, ele se casa com Raquel, né? Se casa com Raquel, dorme, né? Tem um momento íntimo, e quando acorda pela manhã que a make saiu, né? Amor, o que está acontecendo aqui? O que é isso? Quem é tu? Sou Leia. Aqui é costume a filha mais velha casar primeiro. Pense, cara, casar com um e amanhecer com outro, isso é um perigo. Vai outra palavra para a juventude aqui: cuidado para não casar com uma pessoa e amanhecer com outra. Porque tem gente que quando quer casar vira um crente de oração, rapaz. Toda consagração tá, né? A moça acorda cedinho, começa a lavar as louças, limpar a casa, fazer o almoço. A mãe olha e fala: tu tá doente? O que aconteceu lá na manhã com Deus? Não, mãe, é que o meu namorado vai vir aí. Sabia? Aí o namorado chega lá, encontra uma moça trabalhadora. E o que tem de rapaz que casa com uma moça trabalhadora
e amanhece com uma preguiçosa. Casa com um rapaz de oração e amanhece com um rapaz que não gosta nem de culto. Casa com um rapaz romântico e acorda com um rapaz grosso, que maltrata. E muita gente, infelizmente, eu costumo dizer que o casamento é um investimento que você não pode errar. Porque tem muita gente com grandes ministérios que infelizmente não vão poder desenvolver, porque casaram errado. Excelentes pregadores do Evangelho que não podem viver o ministério, porque casaram com uma moça composta e amanheceram com uma moça sensual. Como é que vai pregar? Casou com um rapaz crente de bom testemunho e amanheceu com um rapaz que vive dando mau testemunho. Como é que vai exercer o ministério? Porque se não há cuidado da família, não tem como cuidar da obra de Deus também. Então cuidado para não casar com uma pessoa e amanhecer com outra. Isso é perigoso. Só que no caso de Jacó, para ele foi bom, porque a mulher boa da história era Leia. Raquel era perturbada, idólatra, ladrona. Ela roubou os deuses de seu pai. Era uma mulher rixosa, que ficava criando problema com o marido. O problema que não era do marido, era nela. Dai-me filhos, senão eu morro. Como se a culpa fosse dele. Ele já tinha filhos com Leia, então a culpa não era dele, a culpa era dela. Tem mulher que é desse jeito. Mulher rixosa é assim, ela cria um problema e culpa o marido. Você já viu mulher assim? Ela cria uma situação. Quando a tua mulher criar uma situação, fique em espírito. Ela vai te irritar até você abrir a boca. E você lembra dessa mensagem, você fala: não posso. Me ajuda, Deus. Me ajuda, Deus. Socorro, Deus. Lembra do pregador Gabriel Bezerra? O Gabriel Bezerra, ele não é só o terror dos sonoplastas. Ele disse que eu não posso abrir a boca. Eu não posso abrir a boca. Segura a onda, porque ela vai te irritar com o problema que ela criou. Se tu abrir a boca, a culpa é tua. Aí já era. Mas eu vou liberar uma palavra profética. Os homens recebam. Nunca mais a culpa vai ser nossa. Nós vamos vigiar. Elas vão ter que explodir a granada que elas tiraram o pino. Aleluia. Mas isso é sério, irmão. Às vezes cria um problema, mas tem homem também que faz isso, né? Homem rixoso deve ser pior ainda, né? É igual o povo fala, mulher fofoqueira é demais, mas homem fofoqueiro, misericórdia. E o que acontece, irmãos? Ele se vai até o sogro cobrar. Sogro, não, eu tenho costume aqui. Se quiser agora tu vai trabalhar mais 7 anos. E ele está tão apaixonado pela moça que ele vai trabalhar mais 7 anos. Só que uma semana depois ele já tem ela como esposa. Ele não vai esperar mais 7 anos, né? Mas ele trabalha mais 7 anos. E na questão do salário, a Bíblia diz que Labão vai enganá-lo 10 vezes. Pensa, ele enganou o irmão uma vez, enganou o pai outra vez, cometeu 2 enganos e está colhendo 11. Então cuidado, vigia, plante coisas boas, porque você pode colher 11 vezes coisas boas. A escolha é tua. Aí o que acontece, né? Agora ele está lá com seu pai, com o pai de sua esposa, morando lá, família cresceu, Deus foi bom com ele. Todas as vezes que Jacó enganava no salário, Deus fazia a parte dele prosperar, até que ele vê que ali não tem mais espaço para ele. O velho Labão já não está mais bem com ele, porque tem pessoas, e eu digo isso com um pesar no coração,
que suporta ver você bem até o nível dele. Mas se você melhorar um pouquinho a mais, ele já não sorri mais com você, ele já não te tem mais como amigo, ele já começa a te perseguir, já fecha a cara. Que Deus nos livre desse tipo de pessoas. Que Deus ponha ao nosso redor pessoas que quando você estiver prosperando, Ele se alegre contigo. Quando você estiver melhorando, Ele se alegre pela tua vitória. Isso é bom, é maravilhoso. Então Deus agora fala com ele. Isso era Deus também. Volta e vai pedir perdão para o teu irmão. Na ida, ele passa em Betel, pega uma pedra, deita, faz de travesseiro, e ele tem um sonho. Ele vê uma escada, anjo subindo e anjo descendo, anjo subindo e anjo descendo. Quando ele acorda, Deus está nesse lugar e eu não sabia. Quando ele está indo, ele tem sonhos. Mas Deus não quer dar para ele só sonhos. Deus quer uma intimidade maior com ele. Porém, ele deixou um problema para trás. Deus vai dizer a ele: levanta-te e volta. Vai pedir perdão para o teu irmão. Vai resolver teu problema. Ele levanta e decide voltar. Aleluia. Quando ele decide voltar, agora ele não vai ter só sonhos com anjos, ele vai ver Deus face a face. Aleluia. Porque enquanto a gente, aleluia, caminha para frente, mas deixa o problema, a gente vai ter só sonho. Mas quando a gente resolve o problema, nós vamos ter intimidade. Nós vamos ver o céu pelo lado de dentro. Então tem muita gente com um problema que precisa ser resolvido. Deus marcou essa manhã para te dizer: eu quero ter contigo face a face, mas resolva o teu problema. Volte lá na tua sogra e peça perdão. Vá lá no teu irmão e peça perdão. Vá lá no pastor que tu congregava e saiu revoltado e peça perdão. Vá lá em quem te feriu e peça perdão. Vá lá na tua sogra, na tua nora, sei lá, e peça perdão. Mas pelo amor de Deus, resolva aquele problema. Aleluia. Porque o problema não pode ficar sem ser resolvido. Deus não está interessado no nosso passado. Se a gente resolver o problema do nosso passado, é o perdão. Deus não te abandonou porque você errou. Deus não te abandonou porque você cometeu um agravo, um grande pecado. Mas o que eu faço? Eu me sinto culpado, eu carrego uma culpa, eu não consigo perdoar a mim mesmo. Mas essa manhã Deus está dizendo: é só tu lembrar da onde tu caiu, voltar às primeiras obras e eu te perdoo. A minha chamada não vai ser anulada pelo que aconteceu no passado. Basta tu se posicionar para voltar, aleluia, ao ambiente de início, e eu vou te honrar. Mas há uma necessidade de voltarmos ao primeiro amor, ao princípio, às primeiras obras, resolver o problema que foi deixado lá atrás. Ela é bacante, oreba séria. Você não é um copo descartável que Deus te usou por um momento, e porque você cometeu um erro, um agravo, Ele vai te descartar. Não, não, não. Mas Ele exige que você volte ao problema. Ah, mas me causou ferida. Mexa na ferida, mas tire o pus, tire o que não presta. Coloca um metiolate, deixa arder um pouquinho. Talvez Deus trouxe essa palavra como um metiolate, vai arder um pouquinho, aleluia. Mas é o que vai te curar, é o que vai cicatrizar essa ferida. Agora ele está voltando e ele passa a família por um curto espaço de tempo. E a Bíblia diz que Jacó vai se grudar com o anjo, vai agarrar o anjo. E se eu tivesse lá, eu tinha agarrado. Pense você está num culto, está num ambiente, está em alguma localidade, e de repente você vê um anjo. Você perderia a oportunidade?
Jamais, irmão, grudaria nele na hora. Jacó, é aquele corinho: Jacó segurou o anjo, agarrou o anjo e não deixou subir. Jacó segurou o anjo, agarrou o anjo e não deixou subir. E o anjo perguntou: o que queres que te faça? E Jacó respondeu assim: e dá minha bênção para depois. Ó, tem igreja, eita glória. Então Jacó segura o anjo a madrugada toda. Ele está com Deus face a face. Por quê? Porque ele se posicionou para levantar. Para de se prender ao passado. Ah, mas eu deixei lá atrás. Se desprenda daquilo que é passado. Ele ainda não chegou lá em seu irmão e Deus já está tendo um encontro com ele. Ou seja, o posicionamento dele, a intenção de volta dele fez com que Deus descesse para mudar a história dele. Entenda, você está aí preso ao passado. Eu não consigo largar aquelas músicas mundanas. Eu não consigo largar aquelas roupas sensuais. Eu não consigo largar aquilo que não presta. Eu não consigo largar as festinhas. Aleluia, pelo amor de Deus, se posiciona. O resto deixa com Deus. Toma uma atitude, o resto deixa com Deus. Deus quer mudar. E quando ele se posiciona para se levantar, Deus vai ter com ele. Aí ele gruda no anjo do Senhor, e é a madrugada toda, e o anjo deixa eu ir, não vai, aleluia. E ele aproveita ainda, ele fala: olha, eu não saio daqui se tu não me abençoar. E eu quero que você tenha esse sentimento hoje aqui nessa manhã: Deus, eu não saio desse culto se o Senhor não me abençoar, aleluia. Eu não saio desse culto se o Senhor não me abençoar. E ele segura e vai a madrugada toda. Quando clareia, o anjo precisa voltar. Ele: não vai, se não me abençoar eu não te solto. Aí o anjo: tá bom, eu vou te abençoar. Fere a coxa dele, o nervo da coxa. Tu não. Aí ele pergunta: qual é o teu nome? Jacó. Tu não vai se chamar mais Jacó, teu nome agora será Israel, porque como príncipe lutaste com Deus e os homens e prevaleceste. Antes do encontro era Jacó, aquele que agarra, suplantador, enganador. Mas depois do encontro é príncipe. Oh glória, oh glória. Antes do encontro era prostituta, drogado, dançarino de funk, bêbado, cachaceiro, aleluia, efeminado. Era o que era lá. Mas depois do encontro, oh glória, agora é príncipe e princesa. Porque é filho de rei. Glória. Agora vai se chamar Israel, príncipe. Se agora tem nome de príncipe. Porém, o nervo da coxa vai fazer com que ele manque, saia caminhando mancando. Oh glória. Porém ele está feliz da vida, porque ele não é mais um enganador. Está mancando, mas não é mais um enganador. Está com o nervo da coxa doendo, mas ele não é mais um enganador. E quando se trata de uma ferida, aleluia, louvado seja Deus, é porque às vezes Deus prefere nos ferir do que nos perder. Tem gente que não estaria aqui se não tivesse vivido aquele processo difícil que viveu. Você já perguntou para Deus: Deus, por que tu permitiu eu passar por isso na minha infância? Por que tu permitiu eu sofrer isso? Por que tu permitiu eu passar por isso e isso e isso? Porque se tu não tivesse passado, tu nunca teria se encontrado com Deus. Mas o que eu faço? Esquece do problema que se passou. Foca no que Deus te projetou daqui para frente. Foca no que Deus vai fazer na tua vida daqui para frente. Só que ele vai sair dali. Ele teve um encontro com Deus, está feliz da vida, está abençoado, mas não anda do mesmo jeito. Por quê? Porque quem tem um encontro com Deus face a face não anda do mesmo jeito. Se anda do mesmo jeito, ainda não teve um encontro com Deus.
Aleluia. Eu preciso dizer. Eu entendo que Jesus me fez uma voz profética. Eu não quero aqui ser moralista, porque todo moralista é cheio de pecados gigantescos escondidos. E quando eu sou um moralista, eu vou exortar a igreja como se eu não tivesse taxado a errar, como se eu não pecasse, como se eu fosse super santo. E moralista é desse jeito. Mas como diz o pastor José Carlos de Lima, torneira arrochada demais tem vazamento. Eu tenho que me pôr no lugar da igreja. A palavra primeiro atinge aqui, mas eu preciso falar. Aleluia. Essa geração moderna que diz que se encontrou com Cristo, mas anda do mesmo jeito que andava no mundo, não se encontrou, é mentira. Está vivendo um evangelho diluído, falsificado, porque o diabo faz com que, aleluia, louvado seja Deus, uma frase de um homem, o diabo faz com que o porco, aleluia, coma farelo, se sentindo uma ovelha, e isso é perigoso. Evangelho sem transformação não é evangelho. Jesus disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz a cada dia e siga-me. Evangelho que não tem mudança de comportamento não é evangelho. Quem tem um encontro real com Cristo não anda da mesma maneira. Se continua postando fotos sensuais no Instagram, está precisando ter um encontro verdadeiro. Se continua mentindo para o pai e para a mãe, está precisando ter um encontro verdadeiro. Se continua, aleluia, indo para um lugar, fica com um, indo para outro lugar, fica com outro, fica passando de mão em mão, pega uma para cá, pega uma para lá, pega um para cá, pega outro para lá, não teve um encontro verdadeiro com Deus ainda. Se continua escravo da pornografia, não teve um encontro com Deus ainda. Se continua tendo três jeitos, é homem mas tem jeito de mulher, ou é mulher mas tem jeito de homem, não teve ainda um encontro real com Deus. Se continua nas práticas do mundo, ainda não teve um encontro, mas nessa manhã alguém vai ficar face a face com Deus. A presença dele já é palpável aqui, a presença dele já é real aqui. Sonoplasta, me ajuda. Aleluia, eu estou pregando de dia e de noite e tem mais 10 dias de agenda pela frente. Aleluia, louvado seja Deus. A presença de Deus é real em nosso meio, a presença de Deus é palpável. Aleluia. Quem quiser fugir da face dele, fuja, mas quem quiser ficar face a face com ele, a hora é essa, a hora é essa. Fala aí, fala com ele, fala: pode tocar na minha coxa, pode arrancar meus desejos, pode arrancar meu passado, pode mudar minha história, pode mudar o meu quadro, pode mudar a minha situação. Eu abro mão de qualquer coisa, mas eu quero ter um encontro verdadeiro face a face. Ele é baio, é binacanjo, é binarabachori, ele é bacalachori, ele é bandarabachori, me candaraba, ora bacanaro, só quem vê, ah, meu Deus. Porque nós temos que ficar face a face com ele, porque nós mesmos não conseguimos mudar por vontade própria. Jesus disse: sem mim nada podereis fazer. Não é nós, é ele. O preço foi ele que pagou. Quem morreu na cruz foi ele. Por que ele morreu? Porque ele sabia das nossas fraquezas, ele sabia das nossas falhas, ele sabia das nossas dificuldades, mas ele morre na cruz
Aleluia. A ira que era para ser despejada em mim, em você, é despejada nele na cruz. Por quê? Porque ele queria ter contigo face a face. Ele não quer que você o conheça só de ouvir falar. Ele quer ter um diálogo contigo face a face. Ele quer caminhar contigo. Ele quer andar contigo. Ainda que ele fira a tua coxa, ainda que ele arranque alguma coisa de você que você gosta muito. Aleluia. Mas a intimidade é algo que eu quero que você deseje ela a ponto de dar a tua vida. Deus tira tudo de mim, igual Davi. Arranca tudo de mim, Deus. Pode tirar reino, ouro, prata, mulheres, filhos, mas não me lances fora da tua presença, e nem retire de mim o teu espírito. Uma geração igual a Moisés, eu vou enviar o anjo. Deus, anjo é bom, mas se o Senhor não for comigo, daqui eu não saio. Oh glória, será que nós estamos dispostos, ou nós vamos ficar mergulhados nesse evangelho barato, que a gente grita, pula, pula, pula aqui, chora, aleluia, balança a cabeça, mas quando sai não sente mais nada, não vive mais nada? Eu não quero isso. Eu quero, aleluia, sair daqui transpirando Deus, acordar vivendo Deus, levantar vivendo Deus, passar o meu dia com Deus. É isso que nós precisamos viver. Aleluia. Lucas, venha. Aleluia, se coloque de pé.